O nosso papel aqui nos nossos editoriais, até como filósofo, é fazer uma análise comportamental humana, entender a linha desse comportamento humano que acontece dentro da política brasileira. E aí, a gente chega numa conclusão assim, tão simples. O sistema, ele não admite oposição. No editorial de ontem, a gente tratou de um deputado da base do governo que deu um tapa, esbofeteou um deputado da oposição. Hoje, uma fala do Marcel Van Hatten e da oposição como um todo mostrou um certo autoritarismo esboçado por parte do presidente da Câmara. Então, o que a gente começa a entender hoje? Todo o sistema está contrário à oposição. Então, hoje, se você acha, mas a oposição tem força, a oposição está fazendo... Não, não tem. O STF é contra a oposição. O governo, totalmente contrário e com medidas autoritárias contra a oposição. Apesar de ser minoria dentro do Congresso Nacional, a base do governo, o presidente da Câmara está dando afagos, afinal, é centrão para a oposição. Ontem, ou melhor, hoje de manhã, aconteceu um evento com o Marcel Van Hatten que mostra um pouco desse autoritarismo. A matéria que eu vou trazer aqui para vocês é do jornal O Antagonista, que diz o seguinte, abre aspas, as brincadeiras no plenário vão acabar, deputado, diz Arthur Lira a Marcel Van Hatten na votação da regulação do mercado de carbono. O presidente da Câmara não detalhou o que isso significa. E aí eu achei até engraçado o comentário da Gabriela Guimarães, um engraçado sem graça, né? O sistema não tolera oposição. Essa matéria foi do Metrópolis e eu queria que você visse comigo esse momento da fala aqui do Marcel Van Hatten que aconteceu dentro da Câmara dos Deputados e assim, a forma que eu senti amplamente autoritária do ministro, do presidente Arthur Lira em relação ao Marcel Van Hatten, mostrando que o Lira vestiu a camisa por completo do governo Lula. Fui iniciante, eu aprendi como iniciante, assim como o Sargento Gonçalves é iniciante, mas ao mesmo tempo que é iniciante, conhece melhor o regimento interno, ou talvez não conhece melhor, mas respeita melhor o regimento interno do que quem deveria conduzir a sessão, fazendo com que ele fosse cumprido. Mas toda vez que fazemos uma questão de ordem, a arrepio do que diz a lei maior desta Câmara dos Deputados, decide contrário senso. Estamos absolutamente prejudicados na discussão desse projeto, deputado, assim como estamos prejudicados na discussão dos demais projetos que são propostos aqui. Vossa Excelência me garante meu tempo. Eu vou lhe devolver todo o seu tempo. Eu só quero, Vossa Excelência faz uma defesa enfática do regimento. Vou ler para Vossa Excelência que o deputado que usar a palavra, artigo 175, sobre a proposição em discussão, não poderá desviar-se da questão em debate. Vossa Excelência não está falando sobre o tema nem a favor nem contra. Eu falei contra, senhor presidente. O senhor está falando aí de regimento, então eu posso e vou resolver o seu tempo de volta, só que Vossa Excelência se atenha ao regimento. Vossa Excelência não pode interromper o parlamentar ao regimento, de forma autoritária como Vossa Excelência tem resolvido questões aqui. É tirania da mesa, senhor presidente. Eu não tolero. Vossa Excelência continuar, eu vou lhe contar a palavra. Vossa Excelência acha que pode, e pode muito, mas não pode tudo. E muito menos constranger e ameaçar parlamentares aqui. Você vê que nesse momento ele cortou a fala do deputado. Ou seja, o deputado está lá para representar os seus eleitores. E ele teve a fala aqui cortada. A discutir contrário à matéria, deputada Júlia Zanata. E estou dizendo que sou contra desde o início da discussão, senhor presidente. Vossa Excelência deve respeito aos meus eleitores e ao meu mandato. Eu disse no início o motivo porque sou contrário. Deputada Júlia Zanata, uma palavra a Vossa Excelência. Vossa Excelência vai aprender a respeitar o regimento, deputado Marcel Van Hatten. Deputada Júlia Zanata, se a senhora não usar a palavra, deputada Júlia Zanata, eu vou passar para outro orador. Deputada Júlia Zanata. Eu passo, deputada Júlia, mas lamento a covardia de um tirano nessa casa. Presidente,
gentileza. As brincadeiras no plenário vão acabar, deputado. Olha, o que eu percebi nesse momento aqui, e não foi só essa não, foram vários outros momentos em que teve esse embate aqui, o Arthur Lira literalmente ele declarou guerra à oposição. E aí eu garanto para vocês, não tem força, não tem oposição que consiga derrubar Arthur Lira, consiga derrubar Lula, consiga derrubar STF e Pacheco juntos. É o sistema do poder. É o sistema do poder. Então o poder é desenfreado por eles, são eles que controlam. Então, literalmente, a oposição no Brasil é fictícia, infelizmente. A gente começou o ano com o Congresso mais conservador do Brasil. Infelizmente, a gente termina o ano sem oposição e com um presidente da mesa que é absolutamente contrário à oposição. Então, é a realidade. Dói, mas é a realidade. Vamos lá. Vamos falar de outra matéria aqui, uma matéria bem delicada do Diário do Centro do Mundo. Acho que não pegou muita gente de surpresa essa matéria, né? Teve uma pesquisa do Poder Data, se eu não me engano. 1/3 dos brasileiros acreditam que a eleição de 2022 teve fraude, diz pesquisa. E lembrando vocês que essa matéria do Diário do Centro do Mundo é um jornal de esquerda, tá? De extrema esquerda. Uma pesquisa recente realizada pela Quaest, então corrigindo, foi a Quaest, tá, pessoal? Revelou que 1/3 dos brasileiros acredita que as eleições de 2022, nas quais o presidente Lula saiu vitorioso, foram fraudadas. Os resultados indicam uma tendência preocupante, com 32% da população expressando a crença de que houve irregularidade no último pleito, representando um aumento de 3 pontos percentuais em comparação com o levantamento de dezembro de 2022. Embora a maioria mantenha a visão de que as eleições foram limpas e justas, houve uma queda na confiança de 64% para 60%, destacando uma mudança de percepção da população brasileira. A pesquisa também analisou a confiança nas eleições por região, observando quedas em todas as áreas, exceto no Centro-Oeste. A região Sul foi a que mais registrou redução na confiança, caiu de 61% para 51%, enquanto a desconfiança aumentou de 33% para 40%. Será que são algumas medidas que são tomadas pelo Poder Judiciário, TSE, pelos presidentes da casa que estão causando essa desconfiança e essa falta de credibilidade? Com toda certeza é. Afinal, a votação é feita pelas instituições. Instituições essas que controlam todo o pleito eleitoral. E aí, a dúvida dos brasileiros, o questionamento dos brasileiros é mostrado por números através dessa pesquisa que o próprio Diário do Centro do Mundo, um jornal de esquerda, trouxe. Não pegou ninguém de surpresa. Eu não tenho dúvidas que não pegou ninguém de surpresa essa pesquisa que eu trouxe aqui para vocês. Vamos lá. Outra matéria que eu quero trazer para vocês. E não tem nada a ver com o que é costume aqui, mas como eu disse, é uma matéria, é uma pauta de celebridades, de reality show. Eu detesto Big Brother, A Fazenda, eu não gosto. Mas tem gente que gosta. Só que eu preciso mostrar para vocês o quanto a política está polarizada. Até um evento de reality show vira palco de briga política. O Brasil está dividido e o conflito político, ideológico está ao maior nível que já chegou até agora. Dá uma olhada nessa matéria do Terra, que diz o seguinte: Jaque, que é uma participante, eu vou ser sincero com você, eu não sou hipócrita para chegar aqui e mentir. Eu não sei nem quem é, tá? Mas Jaque, ex-BBB, né? Após virar chacota no Big Brother Brasil e sofrer hate por ser bolsonarista, venceu a Fazenda. Parece que levou 1,5 milhão para conta, né? Vencedora de A Fazenda 15 se reabilita na carreira depois de 5 anos sendo subestimada devido à passagem embaraçosa pelo reality da Globo. Então, no reality da Globo, ela não conseguiu lograr êxito. Aqui, ó, tem a foto dela aqui que eu quero mostrar para vocês. Jaqueline Grohaus, que venceu a Fazenda 15 após 2.145 dias de sua eliminação no BBB 18. O que aconteceu? Ela foi ridicularizada pela classe artística, pelo grupo artístico, principalmente pelo fato dela ser bolsonarista. O que chamou a atenção que é o fato dela ser bolsonarista.
Só que aí, o que eu quero trazer é o embate político até para o meio de realities, ou seja, tá alcançando tudo e todos. Só que o ponto que chamou a atenção aqui, que eu achei extremamente interessante, vamos lá, não foi à toa que ela venceu. E assim, em relação ao segundo colocado, esse eu sei quem é, só porque ele é goiano também, um tal de André Gonçalves e tem o mesmo sobrenome que eu. André Gonçalves é um ator aí da Global. Ela venceu com mais que o dobro dele, ou seja, ela teve uma vitória gigantesca, cachapante, gigantesca. Por quê? Porque as redes sociais da ala conservadora e da direita são fortes demais. Então, começou um movimento, eu mesmo vi publicações, enquanto eu estava pesquisando conteúdo para vocês, eu vi publicações no sentido de fazer uma campanha para que o povo fosse lá e votasse nela. E aí, o pessoal, até quem não assiste, foi lá só para fazer a votação nela, e ela conseguiu essa votação estrondosa. E aí, é onde eu digo, os números não batem ou esquerdista não usa internet. Alguma coisa chama atenção, porque ela foi feita de chacota devido ao fato de ser bolsonarista, ela foi ridicularizada por ser bolsonarista, mas o bolsonarismo traz ela com mais de 56% dos votos aqui nas redes sociais. E aí isso levanta uma bandeira do porquê o controle, a necessidade e o controle das redes sociais. Então, enfim, assusta um pouco a gente acompanhar tudo isso da forma que vem. Vamos lá, agora eu quero partir para uma matéria internacional com vocês. Matéria da CNN, política. O governo Milei vai mandar boleto com custo de operação policial para manifestantes na Argentina. O governo de Javier Milei confirmou que as organizações sociais e de esquerda receberão um boleto com o custo da operação policial montada no centro de Buenos Aires nesta quarta-feira para impedir que manifestantes cortassem as vias da cidade. Enfim, estou gostando de ver. Os movimentos foram à rua para protestar contra cortes de gastos públicos anunciados pelo governo Milei. Sabe que isso me agrada? E aqui no Brasil aconteceu e tá certo. Eu critiquei em alguns momentos, mas tá certo. Vamos lá, o que aconteceu? Aqui no Brasil, você lembra dos atos do dia 8 de janeiro? As pessoas que foram lá e depredaram, quebraram tudo? Pois é. Disseram que o gasto ficou aí em 30 milhões. E aí, cada um que foi condenado tem que pagar o valor. Tá, mas eu disse para vocês que se a esquerda age de uma maneira, tá na hora da direita agir exatamente igual. Então, lá na Argentina, quem da esquerda for para manifestações vai bancar os gastos dos policiais, afinal, tá pagando para isso, não tá? Os policiais têm que bancar, têm que serem bancados. Ou seja, isso é perfeito. E aqui no Brasil devia ser assim também. Os gastos policiais, todos os gastos, os custos dos bandidos têm que ser arcados por quem comete o crime. Vamos lá, vou te dar um exemplo. Um cara comete aí Maria da Penha. O cara resolve bater na mulher. O policial vai até a casa, prende, leva, delegado atende, e aí depois esse cara sai pela porta da frente. Todos esses custos têm que ser arcados pelo sujeito, não é pelo meu imposto, não. Eu nunca bati na minha mulher e nem vou. O cara que mata o outro tem custo de SUS, de hospital, de tudo isso. Esse cara tem que ir para dentro da cadeia e não sair enquanto não bancar todas essas despesas. E aí, a cadeia vai ter mecanismos para você trabalhar e pagar a sua dívida. Já pensou? É um país dos sonhos, né? Mas o Brasil não é assim. Quem sabe algum dia, em algum sonho, daqui 30, 40, 50 anos, chegue assim. Outra matéria que é interessante aqui também. Matéria agora do Globo, eu sempre cito a fonte para vocês. Argentinos poderão pagar aluguel até com 1 litro de leite, diz chanceler de Milei. Literalmente, eu lembro de uma coisa. O Lula falando do Enem com uma jaca na mão, e ele falava assim, isso não é uma uva, é uma jaca. E aí tem o Jonathan Nemer, que é um comediante, ele falou, olha, vamos lá, o Lula é muito mais inteligente do que vocês imaginam. Ele conhece o eleitorado dele, então ele tem que explicar que aquilo é uma uva, que é uma jaca e não é uma uva, porque ele conhece o eleitorado dele. E aí é literalmente isso, por quê? Porque
há um sentido figurado na fala da chanceler argentina, da chanceler do Milei. O que aconteceu? Olha só. A partir da entrada em vigência do mega decreto de necessidade de urgência aprovado na noite de quarta-feira pelo presidente argentino Javier Milei, na próxima semana, os argentinos poderão fechar contratos, por exemplo, de aluguel em qualquer tipo de moeda, Bitcoin, criptomoeda, ou, segundo explicou a ministra das Relações Exteriores, em sua conta na rede social, em espécie com quilos de vaca, litro de leite, etc. E aí a esquerda está... retornamos 3.000 anos atrás, voltamos à época do escambo. Os bolsonaristas têm que ir para a Argentina, porque lá agora voltou a época do escambo, Milei destruiu a Argentina. Bando de hipócrita, né? Teve até uma do Masterchef, uma famosinha aí que é argentina aqui no Brasil. Ela, a Argentina está destruída, só esqueceu de contar que quem destruiu foi a esquerda, que ela mesma defende. Agora, o grande ponto que é interessante é que esse é o livre comércio, esse é o livre mercado. Meu amigo, o Uruguai quase está assim. Tem um mercado pulsante e está bombando se comparado ao Brasil. E aí a Argentina, com essas medidas, vai brilhar os olhos de investidores. E aí, foi uma jogada. Afinal, a inflação está gigantesca. Você quer uma medida melhor para conter a inflação? Se você tira a moeda que está desvalorizada e permite que essas pessoas negociem com outras medidas? Ou seja, vamos negociar em Bitcoin. Beleza, um Bitcoin vale uma vaca. Pega a vaca e eu vou comprar uma bicicleta. A vaca é o mesmo preço da bicicleta. Para que eu vou pagar inflação em cima disso? Se a bicicleta está valorizando, a vaca também. Se a vaca está valorizando, a bicicleta também. É lógico que isso não vai acontecer. Tá uma vaca aqui e me dá a bicicleta. Em meados, não. Mas o que vai acontecer? Você vai ter uma referência. Vamos pegar uma referência, o dólar. Quanto que vale o dólar? O dólar vale X. A vaca em relação à bicicleta vale X. Então, nós vamos fazer a negociação com base nisso. Ou seja, é tentar manter o mercado ali sem a necessidade da moeda local totalmente, entendeu? Cara, é uma medida ousada, mas pode dar certo. Pode dar muito certo. E eu tô gostando de ver o que o Milei está fazendo na Argentina, né? Então, qualquer coisa, eu sigo o exemplo aí, a orientação dos petistas. Se tudo der errado e a Argentina der certo, a gente vai para a Argentina ou qualquer outro lugar aí. Pode ter certeza de uma coisa. Eu não vou prometer que eu vou para Cuba, Venezuela ou Nicarágua e vou brotar lá nos Estados Unidos ou em países aí que o capitalismo manda, tá? Isso eu não faço. Eu sou bem claro. Eu vou para onde o capitalismo está, tá? Isso é ser coerente. Contrário dos socialistas de iPhone, que vão dizer que o socialismo é maravilhoso, mas se tiver que sair do país, tá todo mundo correndo para o capitalismo. Pois é. É assim que funciona. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Vejo vocês no próximo editorial.